Fazer uma oração. Pai amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, nós viemos aqui hoje no domingo de manhã, Pai, para estar na Sua presença, Deus. Amém. Não porque nesse hotel está o templo do Senhor, Pai, ou esse hotel é o templo do Senhor, Pai, mas porque nós somos o Teu templo, Pai. Eu oro, Pai, para que nós saiamos daqui hoje inspirados com a Tua palavra. Eu peço, Pai, para que o Senhor possa nos ajudar a entender, Pai, que é tudo sobre o sacrifício de Jesus Cristo, Pai. É por isso que nós estamos aqui hoje, Deus, para celebrar Jesus Cristo, Amém. para adorar Jesus Cristo, Deus, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, Pai. Eu oro, Pai, para que saiamos daqui inspirados, para que esse ano seja um ano, Deus, que nós não nos esquecemos de Jesus Cristo, Deus. Amém. Eu oro por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos juntos. Amém, família. Hoje nós temos a presença ilustre aqui do pai da Denise, o Duque. Hoje é aniversário do Duque também. Essa semana também nós tivemos uma grande notícia, porque um dos nossos membros da igreja, um discípulo aqui, foi campeão do judo, que é o... Mais uma vez, mais uma medalha de ouro. Um baú do Romeu cheio de medalha de ouro. Mas agora o Romeu vai disputar o nacional. Eu quero pedir para que todos nós oremos pelo joelho dele. Amém? Semana passada nós tivemos o Winter Workshop. E não sei se você viu as pregações online, mas foram incríveis. Foi sensacional. Eu vi muitas coisas no meu coração que eu precisei mudar. Então, no Winter Workshop, eu pude ver um pecado no meu coração durante esse ano de 2025 que passou. Que foi o pecado da falta de fé. Nesse ano de 2025, eu e Ana, nós chegamos até a considerar conseguirmos um trabalho fora da igreja para poder talvez ajudar a igreja financeiramente, e nós perdemos a nossa visão e a nossa fé. Vamos lá, irmão. Pelo que Deus pode fazer aqui em Portugal. Mas foi incrível muito o workshop. Amém. Porque lá nós recebemos muito discipulado, muita ajuda. E podemos conversar com um casal que teve esse mesmo pensamento no ano passado também, que lidera uma igreja, amém? E nós nos arrependemos, e eu estou muito animado, amém, de poder dar todo o meu coração esse ano para a igreja, amém? Vencedores se definem pelo que eles fazem acontecer. Perdedores se definem pelo que acontece com eles. Então, esse ano eu tive muitos sonhos para Deus. E sim, Deus pode ajudar muito, Deus pode cumprir com muitos sonhos, mas Deus permitiu com que nem todos os sonhos se cumprissem. E eu comecei a me definir pelas coisas que acontecem comigo. E eu passei a perder fé. Mas eu quero ser um vencedor esse ano. Amém, vamos. E vencedores se definem pelo que eles fazem acontecer. Então hoje nós vamos estudar com o livro de Neemias. Okay? Essa e as próximas 4 pregações do domingo será todas sobre o livro de Neemias. Amém. Porque todas as igrejas do nosso movimento estão estudando esse livro. E quando eu digo todas as igrejas do nosso movimento, para quem nos visita, nós somos uma igreja internacional. Como diz o nome aqui, Igreja Cristã Internacional. E o que significa? Que nós estamos em vários lugares do mundo. Estamos na Escócia, em Edimburgo, né? Estamos em Paris, estamos na África do Sul, na China, na Austrália, no Brasil, no Peru, nos Estados Unidos, vários lugares do mundo, amém? E hoje nós vamos estudar sobre Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi um copeiro. Aquele que cuidava dos copos, podemos dizer assim, da alimentação. Ele basicamente era um test drive para o rei da Pérsia. Ou seja, o rei, antes de tomar alguma coisa, de comer alguma coisa, Neemias ia lá e comia antes, para ver se a comida ou a bebida estava envenenada. E Neemias foi responsável
por reconstruir os muros de Jerusalém. E esse é o título da pregação hoje. Reconstrua o seu relacionamento com Deus. Reconstrua o seu relacionamento com Deus. Hoje nós vamos ver que Neemias não apenas reconstruiu os muros de Jerusalém, mas ele reconstruiu o seu relacionamento com Deus. Por que reconstruir e não construir? Porque talvez o teu relacionamento com Deus hoje esteja quebrado. Talvez hoje você não está tão inspirado como quando você estava quando foi batizado. Ou talvez hoje você percebe que nunca esteve inspirado com Deus. Hoje nós vamos ver como reconstruir um relacionamento com Deus, amém? Vai lá em Neemias capítulo 1, versículo 1. Nós somos uma igreja da Bíblia e nós acreditamos no Antigo e no Novo Testamento da Bíblia, amém? Amém. Nós não somos uma igreja que vai de acordo com uma denominação, nós não somos pentecostais, nós não somos batistas, nós não somos presbiterianos, nós não somos mormons, nós não somos nenhuma denominação, porque a nossa denominação vem da Bíblia, amém? Amém. Tudo que está na Bíblia. Então, talvez você venha hoje pensando, nossa, o que será que Deus vai falar no meu coração hoje? Ou o que será que eu vou sentir hoje no culto? E talvez hoje você se sinta um pouco desconfortável de estar aqui. Mas com Deus as coisas ficam desconfortáveis. Às vezes eu prefiro me sentir desconfortável, mas estar perto de Deus do que ficar confortável. Amém? Então hoje vamos ver Neemias capítulo 1, versículo 1 diz: História de Neemias, filho de Acarias. No mês de Quisleu, do ano 20, ou seja, o que é esse mês de Quisleu? Quisleu para os judeus era como se fosse novembro para a gente. Okay? No mês de Quisleu, a Bíblia diz, do reinado de Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, e nesse momento aqui, todo o povo de Deus de Israel estava em cativeiro da Pérsia. Então, o povo de Deus, ele não estava mais triunfante como na época de Davi, mas o povo estava sob cativeiro persa. Versículo 2. Quando chegou da província de Judá Anani, um dos meus irmãos, com mais alguns homens. Ou seja, tinha ainda judeus em Israel. Tinha ainda judeus em Jerusalém, porque eles vieram até Neemias. Mas Neemias, ele era um copeiro do rei, e ele estava no reinado da Pérsia. A palavra Neemias significa aquele que conforta. E talvez Neemias aqui, ele estava protegido por muros, porque ele estava debaixo do reinado persa. E ele estava seguro com os muros da Pérsia. Ele estava no conforto. E talvez seja esse nós hoje. Nós estamos numa posição confortável. E por isso que nós não crescemos espiritualmente. E aqui Neemias, ele estava confortável. Ele estava na casa do rei, ele estava lá. Ele era judeu. Até que no versículo 2, esse cara, Anani, um dos meus irmãos com mais alguns homens, chegou da província de Judá. Pedi-lhes notícias de Jerusalém e dos judeus que tinham escapado ao cativeiro da Babilônia. Então, Neemias, ele estava no conforto, mas aquelas pessoas não estavam no conforto. E às vezes eu me pego muito numa situação muito confortável. Às vezes eu estou numa rotina bem tranquila. Às vezes a nossa rotina diária nos faz pessoas confortáveis e aí nós nos esquecemos de Deus. E só no domingo, quando a gente tem que acordar cedo para vir aqui no culto, né? Domingo de manhã, é que nós saímos do nosso desconforto e aí nós estamos animados. Mas durante a semana você pode estar confortável na sua rotina. Acordar, ter um tempo com Deus bem rapidinho, ir para o trabalho, voltar, e é isso. Essa é a nossa rotina. Talvez hoje você pense que seu tempo com Deus, sua oração, jejuar, evangelizar todos os dias, né, ser um discípulo, ler a Bíblia, anotar, talvez isso não seja algo tão importante. Porque nós podemos facilmente adorar o nosso conforto. Algo que é mais perigoso que fracassar é estar no conforto. Amém. Isso é muito perigoso. Porque se você fracassa, você aprende. E
você é bem sucedido. Agora, se você está no seu conforto, se você está com os muros da Pérsia e não vai reconstruir os muros que Deus quer que você reconstrua, mas você está no seu conforto, você se esquece de Deus. Mas Neemias, ele não veio para ficar no conforto, amém? Neemias, a palavra Neemias significa ele leva conforto, aquele que traz o conforto. Então Neemias agora ele vai até Jerusalém para trazer conforto para as pessoas de lá, amém? Versículo 3 diz: eles disseram o seguinte: esses que ficaram na pátria e não foram para o cativeiro encontram-se em grandes dificuldades e em grande miséria. Quanto a Jerusalém, as muralhas continuam em ruínas e as portas ainda destruídas pelo fogo. Ao ouvir isso, sentei-me a chorar e durante vários dias andei muito triste. Fiz jejum e cheguei em casa e joguei videogame. É isso que está escrito aqui? Não. Espero que você esteja lendo. Então ele chegou em casa e assistiu Netflix e comeu um pote de gelado e pensou: nossa, eu estou muito triste com tudo que está acontecendo, eu não vou fazer absolutamente nada. Não. Aqui diz: dirigi a minha oração ao Deus do céu. Sabe, algo precisou acontecer para que Neemias acordasse do conforto espiritual que ele estava. Amém. Será que algo precisa acontecer hoje para que você acorde do conforto espiritual? Eu espero que nada precise acontecer e nós acordemos hoje, amém? O nosso conforto espiritual. Mas aqui Neemias ele vai chorando a Deus em oração. Qual foi a última vez que você chorou a Deus em oração? Neemias aqui ele não reclama da situação. Imagina a sua cidade inteira. Eu sou brasileiro. Imagina que eu estou aqui em Portugal e eu recebo uma notícia. O Douglas volta do Brasil, voltou ontem, e Douglas fala: Lucas, lá no Brasil teve um terremoto e tudo foi destruído. E agora a Venezuela atacou o Brasil e agora o Brasil está sob domínio da Venezuela. E é necessário alguém voltar lá para reconstruir os muros do Brasil. Imagina se eu recebo essa notícia. É óbvio que eu vou ficar triste. Meus pais estão lá. Minha família está lá. E eu vou ficar triste, mas será que eu vou orar ou eu vou chegar em casa e ficar vendo Reels no meu Instagram? Eu espero que nada precise acontecer para que nós possamos voltar nosso coração a Deus, amém? Primeiro ponto é: reconstrua a sua oração. Reconstrua a sua oração. Vencedores se definem pelo que eles fazem acontecer. Perdedores se definem pelo que acontece com eles. A sua oração, ela chega ao altar de Deus para que Deus possa te alterar. É isso que a tua oração ela faz. Me mostre um relacionamento com Deus sem lágrimas, que eu te mostro um relacionamento com Deus fracassado. Para você ter um relacionamento com Deus bem, para você reconstruir esse relacionamento com Deus, é necessário lágrimas, amém? Versículo 5, olha isso. Vamos lá, Lucas. Vamos ver a oração de Neemias. O Senhor, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível. Neemias chama Deus de terrível. Por quê? Porque Deus ele é gigante, dá medo de estar perto de Deus às vezes. Tu és fiel para com a aliança e és misericordioso. Então Deus é terrível, mas ele é misericordioso. Para com aqueles que te amam e cumprem os teus mandamentos. Olha isso. Deus é misericordioso para aqueles que amam a Ele e cumprem os mandamentos da Bíblia. Nós somos uma igreja da Bíblia e eu amo isso. Porque se está na Bíblia, a gente muda. Essa é a convicção que nós precisamos ter como igreja. Então, a Bíblia não é um livro de opiniões. Não é um livro de conselhos, a Bíblia. Ah, a Bíblia diz isso, então eu vou ver se eu faço isso ou não. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, vamos lá, Lucas. E quando nós estudamos a Bíblia, nós estudamos Deus. Porque a palavra era Deus também. Nós temos esse relacionamento com Deus quando estudamos a Bíblia. Se você nos visita hoje, eu quero te convidar. Estude a Bíblia com a pessoa que te convidou.
E assim você vai ver como amar a Deus, amém? Versículo 6. Peço-te por isso que escutes e atendas a minha oração, que eu faço dia e noite pelos teus servos israelitas. Olha isso, a oração de Neemias não se reduzia apenas às manhãs. Neemias orava dia e noite. Às vezes nós podemos ser legalistas com as nossas orações, né? Eu só vou orar de manhã e depois eu esqueço quem é Deus durante o meu dia. Não, Neemias, ele andava com Deus. Ele não tinha o seu quiet time de manhã. Ele andava com Deus. E óbvio que o quiet time fazia parte da sua caminhada com Deus, amém? Reconheço que tanto eu como os meus antepassados temos pecado contra ti. Quando foi a última vez que você chorou pelos perdidos da cidade de Lisboa? Ao invés de chorar pela sua autopiedade. Às vezes nós oramos a Deus e nós ficamos naquela autopiedade infinita. Ai Deus, como eu sou um pecador. E é bom você reconhecer que você é pecador. É bom você confessar os pecados para Deus. Mas às vezes a gente fica infinitamente assim. E o nosso relacionamento com Deus passa a ser algo egoísta. E não altruísta. Sabe, pessoas dependem do seu relacionamento com Deus. A sua família depende do seu relacionamento com Deus. As pessoas com as quais você trabalha dependem do seu relacionamento com Deus. Os tempos com Deus que você tem pela manhã não é só para você. Eles vão te alimentar e alimentar outras pessoas ao seu redor, amém? Será que seu coração hoje se parte pelos mesmos motivos que o coração de Deus se parte? Ou será que seu coração se quebra hoje apenas quando é tudo sobre você? E você? Aqui em Neemias, ele chorou, ele orou por todas as pessoas que estavam em Jerusalém. Ainda que ele estava no seu conforto. Porque o coração dele se quebrava ao ver o coração de Deus se quebrar pelas pessoas. E é esse o coração que Deus quer que nós tenhamos no nosso relacionamento com Ele, amém? Sabe, seu tempo com Deus foi incrível na manhã. A pessoa que você encontrar, talvez no metro, no seu dia, vai ser impactada pelo seu tempo com Deus. Agora, se o tempo com Deus não foi algo bom, se você nem ora, nem lê a Bíblia direito, é óbvio que a pessoa que você conhecer não vai se impactar com o seu relacionamento com Deus. E essa é a melhor coisa, é isso que eu mais gosto quando eu trago pessoas para a igreja. É quando as pessoas elas não se impactam com talvez os talentos aqui, ou com a minha voz, ou com qualquer outra coisa, mas que as pessoas se impactam com o seu relacionamento com Deus. Uau, muito bom. Essa é a melhor motivação a trazer alguém aqui para a igreja, amém? Amém. Apenas pessoas mudadas podem mudar os outros. Apenas pessoas que foram mudadas por Deus podem mudar os outros. Então, Neemias, ele orou. E para salvar as pessoas aqui em Lisboa, os perdidos de Lisboa, se você vai para a rua hoje e pergunta para alguém, você é um cristão? Ainda que a Wikipedia fala que 90% de Portugal é católico, talvez 5% seja evangélica, ainda que você não vai encontrar essa mesma estatística aqui nas ruas. Você vai encontrar pessoas que, eu sou católico, mas eu não acredito muito em Jesus. É isso que você vai encontrar. Eu sou católico, mas eu não sei muito sobre, eu nunca li a Bíblia. Né? E pessoas que, mesmo aquelas que leem a Bíblia, mas estão com uma vida totalmente fora do que Deus quer para elas. Você encontra pessoas assim, e é nossa responsabilidade chorar por essas pessoas. Não apenas evangelizar essas pessoas, mas chorar com essas pessoas. Nos envolver emocionalmente. E quando eu cheguei aqui em Portugal, nos primeiros 3 meses, eu estava super envolvido emocionalmente. Vamos lá. Eu falava, nossa, eu quero evangelizar todo Portugal. Eu até fiz um cálculo. Quantas pessoas eu preciso evangelizar por dia para chegar a 11 milhões e terminar de evangelizar todo Portugal em 1, 2... Eu estava tão... E aí, eu comecei a estudar a Bíblia com pessoas, as pessoas começaram a não querer mais estudar a Bíblia. As pessoas começaram a me rejeitar. Algumas até a me perseguir. E aí eu comecei, mano, eu não vou mais me envolver emocionalmente com as pessoas. Porque eu sei que elas vão me machucar. Mas esse não é o coração de um discípulo de Jesus Cristo. Vamos lá, Lucas. O coração de um discípulo é o coração de Neemias aqui. Ele se envolve emocionalmente com a salvação das pessoas. Tudo bem se as pessoas machucarem, as pessoas machucaram Jesus. Jesus sofreu muito mais do que eu. E é isso que um discípulo de Jesus ele faz, amém?
Prega, irmão. Será que hoje você ainda tem um coração mole por Lisboa? Ou você está cansado de estar aqui nessa cidade? Como que está o seu coração hoje? Eu lembro nos primeiros 3 meses, eu ia para o Miradouro orar todos os dias. Nossa, eu vou para o Miradouro, vou orar, vou com a minha esposa lá às 6 da manhã. Muito feliz. E eu acabei perdendo isso. Mas eu me arrependi ontem nós fomos para o Miradouro orar, eu e minha esposa. Orar não apenas as minhas dificuldades, orar pela cidade de Lisboa. Amém. Olhar para Lisboa. Imaginar que cada casa ali tem pessoas que estão pensando em cometer suicídio. Tem pessoas depressivas, tem pessoas que estão na masturbação e pornografia diária, tem pessoas que precisam de Deus. E você ora por cada uma das pessoas, nem mesmo conhecendo essas pessoas. Esse é o amor de Jesus Cristo. Amém. Jesus morreu por você, nem mesmo sabendo se você ia ser salvo ou não. Porque era uma decisão que você toma. E Jesus morreu mesmo assim pelos perdidos e pelos salvos. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que morrer pelas pessoas aqui em Portugal, amém? Amém. Eu tenho um desafio para todos nós. Eu quero desafiar a todos nós essa semana a reconstruir a nossa oração. Amém. Investir no seu relacionamento com Deus. Talvez alguns aqui investem mais em produtos de beleza do que no seu relacionamento com Deus. Talvez alguns investem mais no seu carro do que no seu relacionamento com Deus. Talvez alguns investem mais no ginásio do que no seu relacionamento com Deus. Eu passo 2 horas no ginásio, mas meus tempos com Deus são 5 minutos. Talvez, no que mais você investe hoje? Invista no seu relacionamento. Reconstrua o seu relacionamento com Deus. Nós não queremos investir em coisas que nos deixam mais bonitos por fora. Mas somos sepulcros caiados, né? Que Jesus falava. Algumas pessoas são sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, são bem pintadinhos. Você já foi para um cemitério, você vê. Coisa bem, alguns são, tem até uma casinha, né? Com uns santinhos, umas flores. Mas por dentro são ossos. Tá podre. Às vezes nós podemos ser sepulcros, investir mais em fora, em aparências, do que no nosso relacionamento com Deus. Prega, irmão. Do que no nosso coração. A razão pela qual a sua família física vai se tornar discípula é porque elas vão ver que você se importa mais com aqueles, muito com aqueles que estão fora da família de Deus, que ainda não fazem parte da família de Deus. A razão pela qual o Luca vai ser um discípulo um dia é porque ele vai ver que o Danilo e a Isabela estão se importando muito, não mais do que ele, mas muito com as pessoas que estão fora da família de Deus. É quando o Luca e a Isabela chegam tarde, porque estavam no estudo bíblico, ajudando outras pessoas, e o Luca vai olhar para eles e pensar, nossa, isso é algo sério. Isso não é uma igrejinha religiosa, ainda que o Lucas tenha 3 anos de idade, isso não é uma igrejinha religiosa. Isso não é qualquer igreja que as pessoas vão e... Não, meus pais estão determinados a fazer discípulos. Por quê? Porque isso é algo sobre salvação. Olha o versículo 7 diz. Vamos lá, Lucas. Ofendemos-te muito, pois não cumprimos os mandamentos, as leis e preceitos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Olha isso, quando nós não obedecemos a Bíblia, nós ofendemos a Deus. Por isso que é muito importante nós estudarmos a Bíblia, para que, mesmo que você involuntariamente esteja ofendendo a Deus, sem mesmo saber que está ofendendo a Deus, mesmo assim a verdade continua sendo absoluta e você continua ofendendo a Deus. Versículo 8, recorda-te que disseste a Moisés que havias de nos dispersar por toda parte, se nós transgredíssemos os teus preceitos. Muito interessante, porque Neemias fala para Deus, Deus, recorda do que você falou para Moisés. Lembra do que você disse. Nós podemos lembrar Deus das promessas que Ele fez. Você já orou assim alguma vez na sua vida? Deus, lembra do que o Senhor me disse. Recorda-te das promessas que o Senhor me deu. Porque eu estou arrependido. E lembra, Deus não te prometeu um casamento quando você foi batizado. É verdade. Deus não te prometeu uma vida que você vai ter o melhor trabalho do mundo e a melhor vida quando você foi batizado. Verdade. Mas Deus te prometeu felicidade Amém. quando você foi batizado.
Deus te prometeu preenchimento. E você pode lembrar quando você está triste. Lembra, Deus, o Senhor me prometeu isso. Então eu quero sentir isso de novo. E isso é algo que nós podemos falar com Deus. Vamos lá, Lucas. Vamos, Lucas. Neemias lembra a Deus que eles se arrependeram dos seus pecados. E que Deus sempre tem misericórdia daqueles que se arrependam. Sim. Então se hoje você pecar, ore a Deus em lágrimas. Lembre a Deus da sua própria misericórdia. Né? Amém. Versículo 11. Escuta, pois, agora a minha oração e as orações dos outros servos que te querem honrar. E a palavra honrar vem de temer a Deus. Vem da palavra, é o medo santo. Vem de uma palavra hebraica de temer, temor. Faz com que eu seja bem-sucedido e que o rei seja bom para comigo. E eu amo essa última frase do capítulo 1. Por aquela altura, eu era copeiro do rei Artaxerxes. Ou seja, eu sou apenas um copeiro. Depois de fazer essa oração incrível aqui, depois de ter um coração, eu sou apenas um copeiro do rei Artaxerxes. Meu segundo ponto e último ponto. Reconstrua seu temor a Deus. Amém. Reconstrua seu temor a Deus. Quando a Bíblia diz que Neemias queria honrar a Deus, isso vem de temer a Deus. Temor é reverência a Deus. É ter um profundo respeito a Deus. É reconhecer a autoridade de Deus. Se hoje você chega em casa e assiste pornografia, isso não é ter temor a Deus. Isso não é reconhecer a autoridade. Imagina se Jesus estivesse ali do teu lado. Esse é o nível de temor que nós precisamos ter a Deus. Lucas. Eu tenho uma cachorra, uma cadela, chamada Olímpia. E a Olímpia, ela consegue facilmente sair da trela. Quando eu estou caminhando com ela, da coleira. Trela é coleira. Quando eu estou caminhando com a Olímpia, ela facilmente consegue sair daquela trela. Tanto que até uma vez, quando veio um cachorro, ele veio um pouco agressivo para ela, ela simplesmente saiu da trela. A gente estava no meio da rua, ela simplesmente saiu da trela. Ela só ela puxar um pouquinho, que o pescoço dela sai daquela trela. E ontem eu estava passeando com a Ana, junto com a Olímpia, né? Estava passeando com a Olímpia, junto com a Ana, melhor que sempre. E a gente passou ao lado do parque, que ela ama esse parque. Alguns de vocês conhecem esse parque. E ela detesta o Pingo Doce ao lado daquele parque. Toda vez que eu passo pro Pingo Doce, ela fica me puxando. E toda vez que eu vou pro parque, ela me puxa para ir pro parque. E eu tava falando com a Ana, nossa, ela conseguiria sair daqui facilmente. Ela conseguiria simplesmente sair da trela e ir pro parque ali. Tanto que ela tava me puxando, mas ela tava me puxando para eu ir junto com ela pro parque. Mas por que a Olímpia, a minha cadela, ela não sai da trela? Porque ela tem temor. Ela tem um medo santo de mim, que se ela sair daquela trela, no meio da rua, a gente não vai ficar feliz com ela. E ela é uma cachorra muito medrosa, ela tem medo de muita coisa. Então, se até um cão consegue entender esse conceito, como nós precisamos ter temor a Deus. Sabe, você pode fazer o que você quiser. Mas onde está o seu temor a Deus? Você pode estar aqui mesmo, nessa reunião aqui, fingir que está anotando, mas está no Facebook ali, no Instagram, fazendo qualquer coisa. Você pode chegar em casa e evangelizar com uma pessoa online, virtualmente. Pronto, evangelizei, trabalho feito, vou lavei minhas mãos, agora eu posso falar com o evangelho. Você pode fazer tudo sem temor a Deus na sua vida. Onde está o seu temor a Deus? João Lucas. Muito bom, irmão. Capítulo 2, versículo 1 diz: Vamos lá, irmão. No mês de Nissan, e aqui nós estamos falando já de março, ok? Então se passaram mais ou menos 120 dias desde quando Neemias começou a orar. Do ano 20 do seu reinado, quando eu ia servir-lhe o vinho, o rei deu-se conta de que eu estava muito triste, o que antes nunca tinha acontecido. Então, aqui, Neemias, ele reconstrói os muros de Jerusalém em 52 dias. Mas antes de ter os 52 dias, o que teve antes? Os 120 dias.
120 dias do quê? De oração. Antes de fazer algo grande, Neemias, por quase metade de um ano, ele ora a Deus, amém? E depois ele vê que tem uma oportunidade de reconstruir o muro de Jerusalém. Porque a oração, ela vem antes do trabalho. No versículo 2, perguntou-me ele então, que é que tu tens? O rei me perguntou. Tu não estás doente. Portanto, só pode ser uma grande preocupação. Então, o rei ele estava muito preocupado aqui com Neemias. Por quê? Porque Neemias estava triste. E Neemias era o copeiro do rei. Então, se o teu copeiro está triste, é porque algo está errado aqui. As coisas não estão muito bem. Se o teu copeiro que testa antes de você o vinho, ele está meio triste, então talvez você está envenenado também. E aqui o rei estava um pouco preocupado com isso. E assim como o nosso rei, Jesus Cristo, ele fica um pouco preocupado quando nós estamos tristes. Não esteja triste na presença de Deus. Amém. A Bíblia diz, alegrem-se sempre. Não só no culto de domingo, não, alegrem-se sempre. Então quando alguém pisar no seu pé no metro, você está alegre, você está em paz no seu coração. Quando alguém ultrapassar você na fila do mercado ok, ultrapassa. Você está em paz com Deus. Bom, alegrem-se sempre. Jesus não morreu na cruz para você ficar depressivo, ingrato, pela vida que Ele te deu. Então, Neemias aqui, no final, versículo 2, diz que eu com bastante receio. Neemias estava com medo, não só de Deus, o medo santo, mas ele estava com medo do rei também. E tudo bem você ter medo. Medo não é algo ruim. O medo te impede de ser atropelado na rua. Eu tenho medo de atravessar a rua. E por isso que eu vou e eu faço com receio. Então o medo é algo bom. Ter coragem é fazer algo mesmo sentindo medo. O que é ruim é quando você age pelo medo. É quando você conversa com as pessoas pelo medo que você tem, pela insegurança que você tem. No versículo 3, olha só o que Neemias fala para o rei. Respondi ao rei, que a sua majestade viva para sempre. Como não hei de eu andar triste, se a cidade onde estão os túmulos dos meus antepassados está em ruínas e as portas das muralhas destruídas pelo fogo? Eu imagino um rei aqui, ufa. Então é por isso que ele está triste. Versículo 4. Perguntou-me o rei, que queres tu que eu faça? Então, o rei, o que eu tenho a ver com isso? Isso é um problema teu? Então eu, elevando a minha prece ao céu. Olha que incrível Neemias aqui. Neemias, ele ora por 120 dias. O rei fala, ok, o que eu posso fazer por você? E eu, no lugar de Neemias, eu responderia na lata já o que eu precisava. Mas o que Neemias faz? Ele ora de novo. Neemias era um homem de oração. Ele dependia de Deus para fazer qualquer coisa. E essa deve ser a nossa vida. A nossa vida deve ser uma vida em que nós tememos a Deus. Amém. E oramos a Deus a todo tempo. Amém? Versículo 5. Respondi então ao rei, se parecer bem a sua majestade, e se eu estou nas suas boas graças, permita-me que eu possa ir à província de Judá, a cidade onde estão sepultados os meus antepassados, para que eu a reconstrua. O rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo durará a tua viagem? Quando é que voltarás? Eu então indiquei-lhe datas e ele consentiu em me deixar ir. Olha que incrível. O Neemias chega para o seu chefe e fala, eu quero essas datas aqui. E o chefe vai lá e permite Neemias ir. Versículo 7. Pedi-lhe também consentimento para que me fossem entregue cartas dirigidas aos governadores que estão ao ocidente do rio Eufrates, para que eles me deixassem seguir livremente para a terra de Judá. Então, Neemias não só pede um tempo de folga para o seu rei, para o seu chefe, como ele pede cartas para que o chefe possa enviar para outros reis e eles permitam a passagem segura de Neemias. Depois, Neemias ainda pede uma outra carta para que ele possa ter a madeira para conseguir reconstruir o muro do templo. Então aqui, para reconstruir as portas das fortalezas do templo. Então, aqui nós vemos que Neemias, ele era alguém ousado.
Não sei se conhece alguma pessoa ousada, mas Neemias era alguém ousado. Ele não tinha, talvez ele tinha até medo, porque a Bíblia diz que ele tinha medo, mas ele fazia mesmo com medo. Ele era corajoso, ele era ousado. Neemias temia mais a Deus do que as pessoas. Neemias temia mais o que Deus poderia fazer com ele do que Artaxerxes poderia responder aos seus pedidos. E esse deve ser o nosso coração. Nós precisamos temer mais o que Deus acha de nós do que as pessoas da rua acham de nós quando nós compartilhamos a fé com eles. Vamos lá, irmão. Quando nós compartilhamos a nossa fé, talvez as pessoas não vão te olhar com bons olhos. Ainda que em Portugal, aqui as pessoas são bem receptivas. Eu amo Portugal. Sim. Portugal é incrível. Eu morava em Londres antes. Em Londres as pessoas não são receptivas. Lá em Moscou, até onde a minha esposa ela é, as pessoas não são receptivas. Eu lembro que um dia eu estava na imigração para passar e a gente precisava assinar um documento, né, para a imigração. Lá é muito difícil. E a gente chegou para uma senhora tão bonitinha. Ela estava ali no cantinho assinando. E aí a Ana perguntou, então, você pode me emprestar a sua caneta para eu também assinar esse documento? Aí ela falou, isso é objeto pessoal. A gente tem uma sorte de estar aqui em Portugal, irmãos. A gente tem uma sorte de estar aqui em Portugal. As pessoas são receptivas, ainda mais em Porto, que nós vamos para Porto ano que vem, amém? As pessoas ainda são mais receptivas em Porto. Eu vejo piadas nos memes da internet, pessoas de Lisboa são muito fechadas, as pessoas de Porto são mais felizes. Eu acho as pessoas de Lisboa mais felizes, incríveis. Imagina de Porto ainda. Uau. Entende? Então nós estamos num lugar muito bom. Será que você teme a Deus com as suas palavras hoje? Ou você faz fofoca na igreja? Fofoca é falta de temer a Deus. É criar divisões dentro da igreja. É ter as pessoas com que você tem a panelinha dentro da igreja. Ou, não sei como as pessoas falam aqui, mas quando você cria um grupinho, uma facçãozinha. Né? Esse é o meu grupinho, essa é a minha torcida organizada aqui dentro da igreja. Você teme a Deus com seus pensamentos? Ou você tem pensamentos sexuais até com pessoas da igreja? Uau. A Bíblia ela diz que tudo será revelado um dia. Nada vai ficar escondido. Tudo vai entrar na luz. Sim. E eu lembro, semana passada, não lembro, mas eu fui informado que teve um visitante que veio na semana passada e deu presentes e cartinha para uma irmã dentro da igreja. E isso eu achei um pouco estranho, né? Isso não é algo muito normal. Você ir para uma igreja e você começar meio que... Então, as pessoas hoje não temem a Deus. E estão dispostas a fazer qualquer coisa. Vem como lobos, o pastor vai embora, opa, agora eu vou para a igreja. Nunca vem para, mas agora eu vou para a igreja. Né? Se hoje você não se arrepender do seu pecado, se eu não me arrepender do meu pecado, o nosso pecado vai te tirar do reino. Pode tirar a nossa salvação. Eu tive muitos amigos na igreja que, por conta do pecado deles, que eles não se arrependiam, o coração começou a se endurecer e eles saíram da igreja. Olha lá uma última escritura, em Romanos capítulo 2. Vamos lá, irmão. Às vezes a gente acha que Deus é paciente, né? Então, sim, Deus é paciente com o nosso pecado, mas Ele não é tolerante com o nosso pecado. Uma vez que nós pecamos e nos arrependemos, e pecamos de novo e nos arrependemos, mas aí pecamos de novo e aí pecamos de novo, Deus chega uma hora que Deus não é mais tolerante com o pecado. Em Romanos capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz: mas tu tens um coração endurecido, que não quer arrepender-se. Por isso estás a aumentar o castigo para o dia do juízo, em que Deus dará a conhecer a sua justa sentença. Versículo 4. Como é que desprezas a grande bondade de Deus, a sua paciência e tolerância? Não sabes que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. A Bíblia deixa muito claro que quando nós fomos salvos, quando nós fomos batizados, nós não fomos salvos apenas do inferno. Nós fomos salvos de Deus. Porque a ira de Deus,
ela pode nos consumir. A Bíblia diz que Deus se ira com pessoas que não querem se arrepender. Deus tem sentimentos também. E a ira de Deus é uma ira santa, porque é uma ira contra o pecado e não contra a pessoa. Sim. Então, quando nós nos arrependemos, nós fomos batizados e salvos, nós somos salvos da ira de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, o que nós precisamos temer? Precisamos temer a Deus. E para temer a Deus, nós precisamos entender o quão poderoso Deus é. Muito bom. Você acha que talvez sair com seus amigos que não amam a Deus, isso não vai te corromper? Porque você é alguém forte, né? Mas a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é falta de temor a Deus. Ou para os futuros casais de namorados aqui na igreja, né? Será que vocês temerão a Deus nos seus parâmetros? Ou os parâmetros servem para agradar a você e as suas vontades? Vocês temem mais o que o seu namorado ou o seu marido, o que as pessoas vão pensar, do que o que Deus pensa de você? Você consegue perceber a pessoa que não teme a Deus quando ela só fala de Deus, aquela pessoa religiosa, né? Ah, paz de Cristo, ela fala de Deus no seu dia a dia, mas não vive o que a pessoa fala. Pessoas hoje, elas não temem a Deus. Isso é normal encontrar hoje em dia. Você vai e fala, vamos comigo estudar a Bíblia? Ah, claro que eu vou. Pode deixar lá, eu vou pôr na minha agenda, eu vou estar lá. E a pessoa não vem. Porque a pessoa não teme a Deus. Ela teme a sua reação que você vai dar para ela. Por isso que elas falam, não, eu estou contigo, né? Eu gosto da nossa amizade. Mas não temem o que Deus acha dela. Da amizade que ela tem com Deus. Algo que nós precisamos temer é que, às vezes, nós amamos mais o reino do que a Deus. E muitos discípulos entram para o reino de Deus. Olha isso, o reino é de Deus. Você tem que temer mais a Deus do que o reino que é de Deus. É verdade. As pessoas entram para o reino, entram para a igreja, fazem amizades incríveis, têm saídas, têm namoros puros, mas acabam continuando com convicções baseadas na amizade que ela fez com as pessoas e não no seu relacionamento com Deus. É verdade. Vamos, Lucas. Tem um pastor pentecostal, não sei se alguém já ouviu falar da Assembleia de Deus, chamado Jimmy Swaggart, o líder mais famoso da Assembleia de Deus na década de 80. E ele estava em todas as televisões, estava em vários lugares. Eu sei disso porque eu tenho uma Bíblia dele. Ele fez uma Bíblia, edição dele. Né? E foi descoberto que ele estava saindo com prostitutas. Uau. E depois de 3 dias, encontraram ele de novo saindo com prostitutas. Ele foi pego de novo. Ou seja, o que vai te ajudar a temer a Deus? Sinceramente, são seus tempos com Deus. É verdade. Profundos. Não algo assim, ok, eu li. Algo profundo. Não, eu estou na cama deitado aqui, eu li, pronto, agora eu vou orar por 5 minutos. Isso não vai te ajudar a temer a Deus. Tenha tempos profundos com Deus. Seja ainda mais excelente nos seus tempos com Deus do que nas saídas. Amém? Amém. Seja excelente nas saídas também, amém? Amém. Porque você faz isso para Deus, né? Mas seja também excelente nos seus tempos com Deus. Tema perder seu relacionamento com Deus. Sabia que isso é algo que você pode perder. Uma vez salvo, nem sempre salvo. Tema perder, reconstrua o seu relacionamento com Deus. Amém. E lembre que relacionamento com Deus não é orar e ler a Bíblia apenas. Relacionamento com Deus é o seu evangelismo. Relacionamento com Deus são suas contribuições. Relacionamento com Deus é você ser excelente nas saídas. Isso tudo faz parte do seu relacionamento com Deus. Estar na igreja não implica estar salvo, mas ser a igreja implica ser salvo. Amém? Nós vamos ser a igreja. Você pode estar aqui contado na estatística da igreja, na membresia, dando suas contribuições, vindo no culto de domingo, na reunião de quarta, e tá tudo mas talvez você não é a igreja. Por isso nós precisamos ser a igreja. Esse é um desafio, irmãos. Não troque seu tempo com Deus por nada. Tome a decisão hoje de reconstruir seu relacionamento com Deus. Eu tomei essa decisão essa semana. Amém. E tem sido muito, muito incrível. Amém? Amém. No próximo domingo, nós vamos chegar na reconstrução do Muro de Jerusalém, ou seja, no trabalho. Mas, de primeira, isso é o mais importante. Antes de a gente falar de qualquer outra coisa, é o teu relacionamento com Deus. E para Ele já todas as glórias. Amém. Amém.